Ação Transabec, meu filho, é o top de 4, já vai. Já vai. Boa. Tem uma série de vídeos que eu tenho feito que eu nomeei, né, como conhecimentos de química que tem origem africana e você não sabia. E o que eu tô pensando em falar é sobre o fogo. Porque quando a gente, pelo menos quando eu era criança, adolescente, e vi sobre a origem do fogo, eu me lembro bem que nos livros didáticos e na escola em si, se ensinava que os homens das cavernas descobriram o fogo. E os homens das cavernas viviam em cavernas por conta daquele período gelado, da era do gelo e tal. E a gente sempre tinha essa ideia nítida de que eles, os homens das cavernas ali, fizeram fogo. Tinham até imagens deles sentados no chão fazendo fogo. Só que as pesquisas recentes, pesquisas de pesquisadores principalmente negros, africanos também, trazem uma outra perspectiva. Enquanto o período do Paleolítico Superior ou algo assim era tido como 30 mil anos atrás, né? A descoberta do fogo era coisa recente, de 30 mil anos, recente, né, para a história. A gente hoje descobre resquícios de fogo, de manipulação, cinzas de plantas, que datam de mais de 1 milhão de anos no território africano, ali no Quênia. E essas coisas foram manipuladas por Homo erectus, né? Não foi nem o Homo sapiens. Então, essa descoberta, ela retira do eixo europeu a perspectiva da descoberta de novo. Por quê? Por que eles acharam isso? Eles acharam túmulos de argila vermelha que só se solidifica a 400 graus Celsius. Vamos lá. Para que você alcance 400 graus Celsius sem o fogo é um pouco difícil. As pesquisas indicam que essa manipulação dessa argila, ela só pode ter sido feita com a produção do fogo naquele período. Mas tem outro achado também, aí já é da África do Sul, na Wonderwerk Cave. Encontraram também cinzas de plantas dentro dessas cavernas ali. E essas cinzas ali remontam a mais de 1 milhão de anos também. Então até nisso, cara, numa coisa tão simples como a descoberta do fogo, o etnocentrismo, né, o eurocentrismo quis ali ser o centro dessa descoberta. E é interessante, cara, que a química tem a parte que estuda a questão do fogo, a questão da energia térmica, da transferência de energia que nós chamamos de calor, né, da temperatura, das escalas, e a gente chama essa área de termoquímica. A gente estuda muito sobre a forja de metais. Metais como ferro, metais como ouro, bronze, que só alcançam sua temperatura de fusão, ou seja, sua temperatura de liquefação, mais de 1000 graus Celsius. E os povos africanos antigos, principalmente ali naquele território do Mali, eles já forjavam metais. Ou seja, eles são pioneiros na produção de fornalhas que sustentam temperaturas acima de 1000 graus Celsius, para que essa forja seja feita, e eles produziram diversos equipamentos, diversos utensílios a partir destes metais. Primeiramente ali voltados à guerra, à produção de espadas, à produção de materiais cortantes, mas também na produção, por exemplo, de estátuas. E outras coisas, como ligas metálicas também. Estátuas de latão foram encontradas ali em territórios de povos africanos da África Ocidental. Ou seja, nós temos hoje uma mudança de eixo, do eixo eurocêntrico para um eixo mais pluriversal. Porque hoje a gente vê que essas histórias que nos eram contadas, elas tinham uma intenção. A intenção de que a gente pensasse que até mesmo antes da história, antes da escrita, os europeus das cavernas já produziam conhecimentos válidos e complexos. Então, é importante sempre trazer isso. Eu tento trazer essa contextualização histórica para a minha sala, para a minha aula, porque isso desloca epistemicamente o eixo do conhecimento universal. Quando a gente fala do fogo, quando a gente fala da forja de metais, quando a gente fala sobre conhecimentos que são considerados complexos, a gente já pode pensar em povos ancestrais africanos manipulando isso primeiro do que outros povos. A gente ouve falar que os povos do Oriente Médio também faziam isso, mas as pesquisas indicam que concomitantemente, ao mesmo tempo, acontecia isso também em território africano. Trocas de conhecimento em território africano. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre isso, eu escrevi uma dissertação de mestrado que é acessível. Se você for no Google, dar uma googada, o nome da minha dissertação é Estudo sobre Apropriação Cultural Científica numa Perspectiva Afrocêntrica em Aulas de Química. Tá lá o meu nome de batismo, né? Michel Marques de Lima. Não tá Zambi, porque na época eu ainda não consegui incluir esse nome como eu consigo hoje nas minhas publicações, mas a partir da leitura
leitura dessa dissertação, você pode ter detalhes sobre o que eu estou dizendo, detalhes de territórios, nomes, povos, como os povos Dogon, que são povos que primeiro manipularam esse tipo de conhecimento no mundo. Isso eu acho muito interessante. Trazer também para a internet, trazer também para o TikTok, para o Insta, para que as pessoas saibam que as pesquisas recentes, pesquisas arqueológicas, pesquisas antropológicas, já recuperam conhecimentos anteriores aos gregos. Nós não temos eles mais como referência principal do desenvolvimento do Logos. A gente sabe que eles também estudaram o território africano e de lá pegaram inúmeros, se não todo o conhecimento desenvolvido no território grego, né? Esse tipo de vídeo eu acho que chama a atenção, pelo menos a minha, né? Então, eu quero achar este público que está interessado em saber que a história existe de duas formas, quando ela é contada pelo conquistador e quando ela é contada pelo conquistado. Ela tem duas perspectivas, ela é possível de ser refeita, ela é possível de ser revisitada, revisada, porque a gente precisa superar o eurocentrismo urgentemente. Eu acho que essa era da internet, ela precisa ser usada da melhor forma, porque a gente tem hoje a considerada época da pós-verdade, onde qualquer um está jogando qualquer coisa na internet e está pegando público. Coisas que não tem base alguma, que não tem referencialidade alguma e que tem feito público. Então, acho que a internet é esse veículo novo, né? Nem tão novo assim, mas é esse veículo de correção de muita coisa também. A gente precisa trazer para a mesa a ideia de que a pesquisa científica não é a busca por uma verdade, mas é a busca por mais possibilidades de compreensão de um mesmo fenômeno. A gente acha que hoje, porque a gente tem essa ideia continuista de que o hoje é melhor do que o antes, mas há muito do que foi desenvolvido no passado, africano, asiático, dentre outros, que a gente não consegue reproduzir, cara. Em outros vídeos eu quero falar também da eletroquímica também, né? Existem pirâmides, túmulos, né? Nos quais você não vê resquício de fuligem no teto. Túmulos escuros, que não tem resquício de fuligem no teto, ou seja, não tinha fogo iluminando lá. O que iluminava? Aí tem as lâmpadas de Dendera, que foram encontradas nas pirâmides de Dendera. Se chamam alto-relevos, né? Que são os hieróglifos ali, os desenhos feitos naquelas paredes. Esses alto-relevos mostram estruturas muito parecidas com as lâmpadas que nós temos hoje. Há tecnologias ainda que nós não compreendemos a sua origem ancestral, porque a gente pensa que tudo, isso é algo que eu acho que é de uma violência muito grande, uma violência epistêmica muito grande, achar que tudo, exatamente tudo, veio da modernidade, veio dos europeus. Enquanto os outros povos só serviram a esses europeus como mão de obra escravizada ou qualquer coisa parecida. Cara, o Homo sapiens tem pelo menos 500 mil anos. É o mesmo cérebro. Não mudou. A espécie Homo sapiens sapiens, ela tá aí desde sempre. A gente chama a ascensão da modernidade de renascimento. O que é um renascimento? É algo que morreu e que precisou nascer de novo. O que morreu? O conhecimento científico, filosófico, que foi totalmente assassinado pela Idade das Trevas, pela Idade Média. Newton, no livro Principia, que foi o livro onde ele lança as bases da gravitação, o cálculo e tudo mais, ele disse: as bases do meu conhecimento estão na Mesopotâmia, no Egito Antigo e no Mediterrâneo. O Newton disse e deu ali a referência, trouxe a referência. Galileu Galilei fez o mesmo. Na verdade, até 1800 e pouco, ninguém duvidava da grandiosidade do pensamento egípcio antigo, do pensamento de Kemet. Só depois que isso foi questionado pelos antropólogos agora do século XIX, racistas ao extremo. As bases do atomismo são da antiguidade. E se nós hoje podemos perceber a luz enquanto corpúsculo, enquanto onda, as radiações, o espectro de luz, o espectro visível. Ou seja, se a gente hoje pode pensar isso, é porque a gente pegou a base lá atrás. E a partir desta base, não teria como, de outra forma, apenas a partir destas bases foi que nós conseguimos desenvolver o que nós temos hoje. Então a gente tem que dar aí os louros, né? A gente tem que
tem que realmente bater palma para pessoas que, sem quase nenhum equipamento, conseguiram desenvolver pensamentos complexos como os que a gente manipula hoje. Na astronomia, na medicina, na arquitetura, na escrita não alfabética, dentre outros conhecimentos que a gente sabe hoje que tem origem africana.